Tudo bem? Vamos para mais uma aula nossa na EBD. Hoje é o compromisso de amar as pessoas. E aí a gente está seguindo o livro Cristão em Tempo Integral. Na verdade, nós tivemos, essa é a quarta aula desse livro, tá? E aí a gente vai dar uma pausa nele. Uau! Uma pausa nele? Sim! Nós daremos uma pausa nele, porque a partir da próxima aula, quem vai ministrar a aula para vocês será o irmão Davi Moura. Sim, não percam, vai ser uma bênção. E ele vai trazer para os nossos estudos as cartas de C.S. Lewis. Então, vai ser assim, vão ser aulas fantásticas, que com certeza trarão muitos ensinamentos para os nossos corações, para que a gente possa, enquanto cristão, praticar tudo que nós estamos aprendendo. Então, a gente vai fazer, a quarta aula desse livro, e aí a gente vai ter uma interrupção, tá? Até finalizar todas as cartas que o irmão Davi Moura vai trazer para nós, tá? Então, não percam, queridos, participem do grupo da EBD ali, coloquem seus comentários, né? Vamos nos sentir como se nós estivéssemos presentes na sala de aula, né? Vamos aproveitar o melhor que Deus tem nos permitido nesse tempo de isolamento. Então, o estudo que eu trago hoje é o compromisso de amar as pessoas. Na aula passada, a gente teve a aula Desamor na Igreja, com o pastor Jesus. E a gente viu como é difícil, como é triste, né? Quando ocorre o desamor na igreja. E agora a gente vai entender o chamado de Deus para nós. O chamado de Deus para nós é para amarmos. Não é para julgarmos, não é para a gente se equiparar, não é para a gente se achar melhor, se achar inferior. Não. Deus chama a gente para amar as pessoas. E aí, a gente vai ver que João, ele dedica grande parte da primeira carta de João ao amor. Então, eu vou ler um trecho grande aqui com vocês. Se vocês quiserem acompanhar na Bíblia de vocês, está em 1 João 4, a partir do verso 7. A gente vai ler do 7 ao 21, ok? Vamos à leitura. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos neste amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor de Deus, todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Desta forma, o amor está aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos
porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Então, aqui a gente vai compreender que João, ele traz para a gente um contexto de que não há dúvidas. Deus amou a gente primeiro e Deus aperfeiçoa o nosso coração para que nós também estejamos prontos a amar. E quando a gente tem o coração aperfeiçoado para amar ao próximo sem julgamentos, Deus atua em nós, né? Ele está em nós e nós estamos nele. Deus faz esse vínculo. É como se fosse uma perfeita harmonia, um perfeito relacionamento. E esse relacionamento perfeito, ele traz dois imperativos aí pra gente. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Ele traz um imperativo que é pra gente amar, né? E ele traz o dever, né? Aqui, ó. Nós também devemos amar uns aos outros. Não é que ele está pedindo. Quem tem um relacionamento com Deus e busca no Espírito Santo entregar plenamente o coração por conta de compreender que Deus nos amou, né? E aí, o que acontece? Deus vai aperfeiçoar esse coração para que esse coração, a hora que olhe para o irmão, a hora que olhe para as outras pessoas, tenham um olhar através da visão de Cristo. Porque Cristo nos amou, nós sendo pecadores, errados, né? Todos tortos, Cristo nos amou e morreu por nós. E aí, a gente nunca pode, quando olha para um irmão ou quando olha para outras pessoas, julgar. A partir do momento que a gente julga, a gente não está praticando o amor. A gente precisa olhar, buscar a cada dia, trabalhar no nosso espírito, trabalhar no nosso coração, olhar para o próximo e compreender que ele é pecador, mas que você também é. Que eu também sou, que eu tenho diversos defeitos e que eu preciso ainda melhorar muito, muito, principalmente aperfeiçoar o coração conforme a vontade de Deus para que eu sempre esteja disposto a amar ao próximo. E aí, o que acontece? A gente vê que a orientação de Deus é que a gente precisa assumir um compromisso de amar as pessoas, né? Esse é um convite de assumir um compromisso de amar as pessoas. E quando a gente ama as pessoas, a gente acaba vivendo relacionamentos melhores, né? A gente favorece a comunhão, o relacionamento entre irmãos, entre as pessoas. A gente passa a ser uma ferramenta de bênção na mão de Deus. Então, vamos para o primeiro ato aí da nossa lição. A gente vai ler Atos 2, tá? Eu vou pegar aqui na Bíblia. Atos 2. Vamos lá. Atos 2, 42 até 47. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme sua necessidade. Todos os dias continuavam a se reunir no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade no coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava
diariamente os que iam sendo salvos. Aqui a gente leu Atos 2, de 42 a 47. Agora a gente vai ler Atos 4, que o livro também dá essa sugestão para a gente. Então, a gente vai ler Atos 4, de 32 até 35. Vamos lá. Na multiplicação dos que creram, era uma mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande o poder dos apóstolos continuava a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam e traziam o dinheiro da venda, e colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. Então, essa é a passagem que o livro mostra para a gente de como os irmãos da igreja primitiva viviam. Primeiro, eles viviam em concordância. A gente vê lá em Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão do partir do pão e das orações. Eles tinham uma comunhão da partilha do pão e também das orações. Uns oravam pelos outros. Então, existia uma concordância. Todos seguiam para a mesma direção, para o mesmo caminho. Todos seguiam na direção de Jesus Cristo. Aí, a gente vai ver a ação do Espírito Santo, lá em Atos 2:43. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios, sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Então, a gente vê que a ação do Espírito Santo estava presente, porque eles estavam fazendo maravilhas, eles estavam fazendo milagres, estavam operando com o poder do Espírito Santo, e as pessoas estavam sendo acrescentadas. Unidade, todos tinham o mesmo princípio, o mesmo conceito, tudo era comum. Então, unidade. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Atos 2:44. Então, eles buscavam viver dentro desse contexto de unidade, construindo toda a ideia de um corpo que precisa estar funcionando em prol do mesmo objetivo. Altruísmo, olha isso. Eles vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Eles percebiam a necessidade de alguém e buscavam, levar aquela pessoa para um padrão onde ela se sentisse como igual. Então, existia todo um cuidado com aquela pessoa. Atos 2:45. Tinham alegria, diariamente perseveravam unânimes no templo com alegria e singeleza de coração. Na versão NVI diz que é sinceridade de coração, era uma alegria sincera, uma alegria real, que eles vivenciaram. Atos 2:46. E eles viviam em comunhão. A multidão dos que creram era um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua coisa nenhuma que possuía. Ontem tudo, porém, lhes era comum. Atos 4:32. Então era assim, nada era meu, eles compreendiam que tudo era do Senhor, então eles compartilhavam o que era do Senhor com os que eram do Senhor. Para quê? Para que o corpo inteiro, fosse nutrido de concordância, de unidade, de altruísmo, de alegria, de comunhão, para que a ação do poder do Espírito Santo fosse plena no meio da igreja. E era isso que acontecia na igreja primitiva. A ação do Espírito Santo foi plena ali no meio deles, porque eles trabalharam unidos em amor para que o corpo de Jesus Cristo crescesse, para que o evangelho de Jesus Cristo crescesse. E assim tem que ser
a nossa igreja. Assim tem que ser os nossos atos. Aqui são os atos dos apóstolos, mas assim tem que ser os nossos atos até hoje. Nós somos discípulos de Jesus Cristo, assim como eles foram. Então nós precisamos buscar essa concordância, essa unidade, esse altruísmo, alegria e comunhão no nosso meio, para que o Espírito Santo consiga trabalhar livremente em nossos corações, nas nossas vidas e no nosso coletivo enquanto igreja também. Vamos lá. Agora a gente vai compreender o que é um relacionamento. Porque quando a gente fala de amor ao próximo, não cabe só do nosso lado, né? Cabe do nosso lado e do lado do próximo. É muito importante quando a gente lê, né, a ideia de amor ao próximo, a gente compreender que nós, como os cristãos, devemos amar ao próximo. Isso não quer dizer que o próximo vai nos amar de volta. E como você está pronto para esse relacionamento, aonde de repente você está derramando de amor, né, de carinho, de cuidado pelo próximo, mas o próximo não te chama de volta. O que o próximo faz, e você, enquanto cristão, não deve ser afetado. Porque você é cristão. Se você permanece no amor de Deus, Ele vai te aprimorar, né? Ele vai trabalhar no seu coração para que você não precise ter o amor do próximo de volta. Basta que você o ame. O chamado é para que você o ame, independente da reação que o próximo vai ter em relação a você. Ok? Então, o que eu penso a respeito de relacionamento? E o que realmente um relacionamento significa? É muito importante a gente ter ideia que as pessoas são volúveis, né? As pessoas são inconstantes. Então, tem dia que a gente acorda super bem, tem dia que a gente não dormiu direito, tem dia que a gente está ótimo de saúde, tem dia que a gente está com dor de cabeça, e isso vai refletir, obviamente, nas nossas ações durante o dia. Então, é importante a gente entender que relacionamento é algo dinâmico. Mas, por ser dinâmico, não quer dizer que ele não precise ser consistente, tá? Nós precisamos sempre estar consciente de que a gente sempre vai ter trabalho pela frente quando a gente estiver lidando com pessoas. Por quê? Porque todos nós somos difíceis. Por mais que a gente conheça a palavra, por mais que a gente leia, por mais que a gente tenha um relacionamento com Deus, vai ter um dia ou outro que a gente vai ter que lutar para estarmos bem, né? Lutar para estarmos bem. O relacionamento, ele se dá quando a gente estabelece uma conexão, né? Uma conexão com alguém. Muitas vezes, esse relacionamento não precisa estar ali no presencial, que nem a fase que a gente está vivendo agora. Ele pode estar até através de um telefonema, através de uma ligação virtual, né, com webcam e tal. Mas, assim, é importante que você mostre o respeito, o amor, o quanto aquela pessoa é importante para você. Então, quando a gente passa a ter um convívio, né, com as pessoas, a gente acaba compreendendo, conhecendo um pouco mais sobre a vida daquela pessoa e a gente passa a amá-la por conta disso. Mas a palavra de Deus vai dizer que a gente tem que amar as pessoas, independente se a gente tem um relacionamento próximo ou não com aquela pessoa, nós devemos amar. O papel do cristão é de amar. E assim, é muito importante também a gente ter ideia do significado do relacionamento, que vão ter dias que você vai tratar super bem, né? Vão ter momentos que você vai tratar super bem uma pessoa. E vai ter dias que, de repente, você não vai tratar tão bem aquela pessoa. E aí, isso acontece com a pessoa também. Vai ter dia que ela vai te tratar super bem e tudo. E vai ter dia que ela não vai te tratar tão bem assim. Mas isso não tem que interferir no relacionamento sincero que vocês têm. Por quê? Porque o ser humano é inconstante, né? A nossa forma, o nosso humor, ele muda a cada dia. A gente tem, sim, que buscar,
né? Uma constância, uma prática, mas sempre vai ter o dia que você tá mais feliz, o dia que você tá um pouquinho mais triste, o dia que você tá chateado porque algo não deu certo, da forma, através dos seus olhos, mas vai ter o dia que você vai estar radiante, né? Não são todos os dias, porque o homem é inconstante. O cristão deve procurar seguir as orientações bíblicas o tempo todo para cultivar os relacionamentos, né? E todos os dias, ele, através do cultivo desse relacionamento, ele estando bem ou ele não estando, ter a prática de amor. Então, por exemplo, hoje eu tô super irritado e tudo, eu não quero nem falar com aquele irmão. Porque você sabe que você não está bem. Mas o que você pode fazer? Faz uma oração, né? Ou abre o teu coração. Olha, hoje eu não estou muito bem para conversar e tudo. Eu prefiro ficar quietinho. Abre o coração. O irmão vai entender. Ele vai orar por você, né? A questão é honestidade, é transparência. O relacionamento, quanto mais transparente, quanto mais próximo, mais gostoso ele fica. Por quê? Porque é uma troca de confiança entre você e a pessoa. E quando a gente vive esse relacionamento próximo, a gente entende que a gente assumiu o compromisso de amar as pessoas e de vivenciar relacionamentos melhores, relacionamentos que possam favorecer a união entre os irmãos. A gente já viu ali na viagem rápida, Atos 2 e 4, as atitudes que favorecem esse relacionamento. Agora o livro traz para a gente as atitudes que prejudicam os relacionamentos. E aí Paulo vai apresentar para a gente em Efésios 4, de 25 a 31, que eu vou ler aqui com vocês. Então, vamos lá. Efésios 4, de 25 a 31. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Eu vou até o 32, tá? Sejam bondosos e compassíveis, compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então, aqui a gente vê as atitudes que podem prejudicar o amor nos relacionamentos, na igreja, no trabalho, na nossa vida, mas principalmente na igreja aqui, porque a gente está falando do corpo de Cristo, né? Uma vez que a gente falou lá que a concordância, o altruísmo, né, a igualdade, a unidade, a gente estava buscando fortalecer, nutrindo o corpo, né, que é a igreja, para que ela crescesse, para que a ação do Espírito Santo fosse plena. Aqui são as atitudes que vão levar justamente para o caminho inverso, para o caminho contrário, né? E se você costuma tomar uma dessas atitudes aqui, fala mentira, se ira, né? Dá lugar ao diabo porque acaba não conseguindo perdoar um irmão, furta, fala palavrão, né? Ou palavras grosseiras, grita, pratica calúnia, faz maldade, tem malícia, usa de raiva, amargura. Tudo isso entristece o Espírito Santo. E aí, como que a ação do Espírito Santo na igreja vai ser plena? Não vai. Não vai. Por quê? Porque o homem acabou trazendo isso para o corpo. E aí, o corpo fica prejudicado, ele fica doente,
né? A igreja acaba ficando doente e os relacionamentos acabam não sendo sinceros. Então, quando você se compromete a amar ao próximo, você precisa expurgar de uma vez todo esse tipo de comportamento ruim. Aí, quando a gente abre lá em 1 Coríntios, no 13, onde vai falar sobre o amor, aqui, a partir do versículo 4. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Então, todos esses itens aí que prejudicam o relacionamento, eles não fazem parte do quadro de amor, né? A gente precisa buscar o compromisso de amar as pessoas. O compromisso, nos comprometendo a amar as pessoas. Então, isso tudo pede para a gente meditar em 1 Coríntios 10, de 23 a 33. Eu vou ler aqui para vocês. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Comam de tudo o que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência. Pois do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Se algum descrente convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo o que lhe for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém lhe disser, isso foi oferecido em sacrifício, não coma, tanto por causa da pessoa que comentou, como da consciência, isto é, da consciência do outro e não da sua própria, pois porque a minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros. Não deve. Se participo da refeição com ação de graças, porque sou condenado por algo, o qual dou graças a Deus. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se torne motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. O objetivo dos relacionamentos tem que ser sempre focando em Jesus Cristo, sempre focando a salvação, seja no meio cristão, seja no meio não cristão, que sempre seja edificante. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm, porque nem todas edificam. E quando a gente compreende que tudo que a gente faz é para honrar e glorificar o Senhor, a gente precisa buscar o termo de edificação em tudo que nós fizermos, né? Mudar o que nós estamos deixando de fazer, que de repente não edifica o Senhor, né? E criar uma nova escala de valores, uma nova perspectiva, para ter ideia. Isso que eu vou fazer vai edificar o Senhor? Se vai edificar, então eu vou fazer. Se não vai, então é melhor eu não fazer. Isso seja no falar, no agir, em tudo, em todas as ações que você fizer na vida. É benéfico? Isso vai trazer um bem para a vida da pessoa, para a minha vida? Ninguém busque o seu próprio interesse, sim o do próximo. Se você está fazendo bem para o próximo, né? Se você está agindo em amor, isso vai fazer bem, isso vai edificar, isso vai glorificar o nome do Senhor. Nós temos que buscar não ser guiados só pelos nossos próprios interesses. Às vezes é necessário nós abdicarmos de algumas coisas para que o amor possa agir através de nós, né? E não a gente ficar ali o tempo todo querendo colocar as nossas opiniões, as nossas vontades à frente. Focados na glória de Deus. Esse é o grande objetivo. Nós precisamos estar focados na glória de Deus. Portanto, se vocês comam, se vocês bebem, se vocês fazem qualquer outra coisa, que façam para a glória de Deus, né? Quando o foco é glorificar a Deus, os nossos relacionamentos mudam completamente. Eles ganham a transparência, a verdade. Por quê? Porque Deus é glorificado no que nós fazemos. Então, que tudo que a gente faça, a gente busque fazer, buscando
a glória de Deus e não as nossas glórias, né? Não a glória pessoal. Nós devemos ser disciplinados, né? A gente não pode virar motivo de tropeço, nem para judeus, nem para não judeus, e nem para a igreja de Deus. Sim, nem para a igreja de Deus. Às vezes um irmão pode fazer o outro tropeçar. Então, a ideia é o quê? Nós caminharmos juntos, buscarmos disciplinas que vão trazer situações de paz e não de queda, não de confusão, né? É sempre algo para edificar o corpo, para nutrir o corpo, né? E buscar em cada relacionamento que tivermos o interesse na salvação. O objetivo tem que ser a salvação. Assim como eu também procuro em tudo ser agradável a todos, né? Não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Ele finaliza esse trecho dessa forma, né? Então, que a gente tenha motivos de buscar sempre as boas ações, de levar a boa nova, né? E que a gente busque, através das nossas ações, sempre buscarmos ser espelhos de Jesus Cristo, resplandecer a Cristo, ser sal e luz, porque aí os nossos relacionamentos, eles vão ficar muito mais nutridos como um corpo. E aí a gente consegue permitir que o Espírito Santo haja no nosso meio, para que o corpo só venha a crescer, para que o Evangelho só venha a se multiplicar. Esses são praticamente exercícios que a palavra de Deus nos coloca para que nós possamos aprender, né? Como amar, como se comprometer no amor com as pessoas. É fundamental que esse amor ele ocorra. Aqui eu vou trazer alguns exemplos de cristãos e de não cristãos que abraçaram o compromisso de amar as pessoas. Como a lição ela não me trazia uma ilustração, eu acabei trazendo alguns nomes que eu considerei assim, né, que dava para a gente linkar com essa lição. Eu não sei se vocês conhecem Sam Childers. Ele tem um trabalho no Sudão, né, de resgatar crianças. Ele resgata as crianças de uma situação onde ocorre perseguição, né? Onde é zona de guerra, onde a palavra não pode ser pregada. Ele abriu o Angels of East Africa, um orfanato para crianças lá no Nimule. Tem mais de 300 crianças, né, sob os seus cuidados, e foi feito um livro um filme sobre a vida dele. O filme chama-se Redenção. Ele era um cara não cristão, completamente torto, e era caminhoneiro, virou um ex-caminhoneiro, e se envolvia com coisas que eram ilícitas e tudo, e ele se converte. Quando ele se converte, ele começa nessa missão que ele sentiu no coração de atuar ali no Sudão. É maravilhosa a história dele, o filme é maravilhoso, e aí a gente vê quanto a gente ainda faz pouquinho, né, pelo próximo, e que às vezes a gente tem dificuldade de amar até o irmão que está no nosso lado, né, e ele foi amar as crianças da África. Oscar Schindler, né, da lista de Schindler, não se diz, né, que se ele era cristão ou não, mas por amor ao próximo, ele salvou a vida de mais de 1.100 judeus, né, que estavam sendo deportados para os campos de extermínio nazista. Então, foi um exemplo de uma pessoa que amou ao próximo, que a gente possa usar exemplos assim. Aqui eu estou trazendo... Nossa, durante a pesquisa dessa aula, eu encontrei assim milhares de pessoas que através das suas vidas se dedicaram a amar ao próximo. E aqui eu estou trazendo um pedacinho. Então, esse Oscar Schindler, ele fez o filme, né? Ele é a referência do filme A Lista de Schindler, né? Se vocês não assistiram, é um filme bastante impactante. Desmond Doss, nossa, esse filme também foi feito um filme da vida dele.
Ele foi um adventista que foi para a guerra e que resolveu que não ia pegar em nenhuma arma. A arma dele era a palavra de Deus. O tempo todo ele lia a palavra de Deus, ele buscava Deus, e ele, num campo, né, de guerra, ele acabou salvando a vida de mais de 75 fuzileiros. Então, a humildade dele foi tanta que ele nem permitia muito que se falasse sobre o assunto. Então, quando ele já estava bastante idoso, tudo que foi feito o filme, né, e da vida dele, que com certeza eu acho que a maioria dos irmãos aí já assistiram, que chama-se Até o Último Homem, né? É um filme bastante impactante. Antônia e Jan Zabinskis. Eles tinham um zoológico em Varsóvia, e também não sei se eles eram cristãos, mas eles acabaram abrigando mais de 300 judeus e salvando a vida deles, né, naquele zoológico de Varsóvia. E também tem filme que é o Zoológico de Varsóvia, para que vocês conheçam um pouco dessa história. Fernando Brandão, por que eu trouxe Fernando Brandão aqui, né? Porque ele um dia estava andando no centro da cidade, se perdeu, né? Ele se perdeu ali no centro da cidade e caiu no meio da Cracolândia. E o Espírito Santo o incomodou para que ele iniciasse o projeto da Cristolândia. E o projeto da Cristolândia começou em São Paulo, depois, hoje a gente já tem no Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas, Distrito Federal, Goiás, Pernambuco, Alagoas, Bahia e Paraná. E a gente não consegue... eu não encontrei, pelo menos, onde tem a métrica de quantas pessoas, de quantas vidas já foram alcançadas através do Ministério Cristolândia. Então, é um meio, né, que tem alcançado várias pessoas que estavam perdidas no crack e que está fazendo a diferença no nosso país. Isso é um exemplo de amor ao próximo, que a gente também possa fazer a diferença na vida de muitos. Chuck Finney, ele, não sei se é cristão, né? Em momento algum eu localizei isso, mas ele se espelhou, na verdade, num americano chamado Andrew Carnegie. Trabalhou, né, com filantropia a vida inteira, assim também como Chuck. E ele recentemente estava em todas as matérias aí de mídias, porque ele doou cerca de 45 bilhões em caridade, em ação de caridade pelo mundo. Ele viajava e doava. E aí o que acontece? Ele pediu anonimato, ele não queria aparecer. E aí, nos últimos tempos, ele tinha uma fortuna, essa fortuna, ele abriu a Fundação Atlantic Philanthropies, que é uma organização internacional com a finalidade de distribuir sua fortuna. E ele abriu mão de toda a fortuna recentemente e resolveu viver humildemente o final da vida dele, né, com a esposa num apartamento pequenininho. Assim como esses que eu trouxe, a gente vai ter vários outros. Martin Luther King, que lutou pelos direitos, né? Existem outras formas também de amar as pessoas. Moody, que amou por conta de estar levando a mensagem, né, para milhões e milhões de pessoas. Charles Studi, ele também deu a sua fortuna e virou um missionário, né, na China, na Índia, na África. E o pai dele, inclusive, se converteu com Moody, e por aí vai. A gente tem uma lista imensa de pessoas que buscam o amor ao próximo. E aí, aqui, para a gente finalizar a nossa aula, é possível ter um compromisso de amor com as pessoas que fazem parte da Igreja de Jesus, e até com outras que nem fazem parte. O segredo para isso é a nossa conduta, a nossa maneira de ver a vida e seguir a palavra de Deus como guia prático para os relacionamentos. Você já assumiu o compromisso de amar as pessoas?
eu já assumi o compromisso de amar as pessoas, o que nós precisamos mudar nos nossos relacionamentos para que a gente possa, de fato, demonstrar este amor. Eu trouxe aqui esses exemplos de pessoas porque no universo delas, no meio delas, no que elas tinham de vivência, Deus usou a vida delas. Deus usou a vida delas. Então, que Ele possa usar a nossa, que Ele possa usar a nossa dia a dia. E que, acima de tudo, que a gente possa olhar para o mundo com uma cosmovisão de Cristo, para que a gente possa amar as pessoas à frente dos nossos interesses, à frente das nossas vontades, à frente das nossas expectativas, mas que a gente possa amar as pessoas para a honra e glória de Deus, tendo a consciência de que quando a gente ama as pessoas através do amor de Cristo, o Espírito Santo age plenamente na nossa vida, no nosso coração, no nosso meio, e transforma e usa a nossa vida verdadeiramente. Que assim seja comigo, que assim seja com você. Que nós possamos estar com os corações abertos para amar ao próximo, seja ele cristão, seja ele não cristão, seja ele da igreja ou não. Que nós possamos, acima de tudo, compreender que nós fomos chamados para amar. Deus abençoe, meus queridos. Um domingo abençoado para vocês. Tô com muitas saudades, muita. Tchau, tchau.